Pô, tá bonitão, Serjão. Que isso? Não, bonitão é você. Eu posso ser no máximo bonitinho. Serjão, que Bonitão. legal falar com você, mano. Nada. Eu é que tô aqui para me divertir contigo. Serjão, que bonitinho esse desenho que tá aí no teu quadro atrás, bicho. Então, essa é a filha de um casal de amigos que eu considero uma sobrinha. E aquilo sou eu, né? Aquilo é o tio Sérgio. Sim! É o Que tio Sérgio. lindo, sim. Você disse que eu sou bonitão. Eu tendo a acreditar que eu me pareço mais com aquele retrato ali. E você me deve, aliás, viado, você me deve uma ida ao Allianz. E você me deve uma Rua Javari, né? Bora lá? Bora lá, meu. Seja para a construção da inteligência ou da sabedoria, a informação é peça-chave deste jogo. Talvez ela faça parte do meio campo, entre os camisas 5 e 8, que com elegância toma para si a responsabilidade dos acontecimentos. O meu convidado de hoje faz da informação uma de tuas melhores competências, a de mudar o jogo contra qualquer que seja o adversário. O Denis Antunes Cisola de hoje tem o prazer inenarrável de contar com o meu amigo pessoal e grande jornalista, Sérgio Riso. Eu gostei de você fazer essa leitura de um texto que menciona os camisa 5 e os camisa 8, né? Porque imagina, o meu meio de campo para todo sempre é o meu meio de campo da infância do Palmeiras, Dudu e Ademir da Guia. Olha O aí! Ademir, o Ademir era 10, né? Mas digamos que no futebol de hoje seria ali o 8, né? Sim, sim, sim. E eu, quando eu joguei, o pouquinho que eu jogava ali um pouco de lateral direito e um pouco de Dudu, né? Aquele primeiro O volante ali. 5. Né? Então, gostei do texto. Sérgio, vamos Gostei mesmo. aproveitar então, já que você deu este recorte, como é que você tem preenchido esta carência? Ou seja, como é que você tem sanado a tua fome pelo futebol? Então, rapaz, você sabe que eu sou torcedor mesmo, né? Torcedor de ir a estádio. Eu moro a 7 quarteirões do Palmeiras e não perco o jogo, exceto se eu tiver algum compromisso ali de ordem superior, digamos, né? E aí, então, tem essa primeira dimensão. Eu sou sócio do clube também, né? Então, faço academia lá e coisa e tal. Então, tem essa primeira dimensão. Eu estou sem ir ao clube, sem entrar no clube há 3 meses e pouco, né? Dá síndrome de abstinência mesmo. Você fica ali, né? Eu vou fazer compra ali no mercado que fica no caminho, aí eu passo na frente, dá aquela depressão, eu falo, oh, meu Deus, será que a gente vai voltar? E aí tem a outra dimensão, né, de quem acompanha um monte de campeonatos, gosta de ver jogos, seja de que time for, seja de que divisão for. Puta, e aí desaparece tudo de repente, né? Basquete também eu acompanho, aí também sumiu tudo. E aí agora voltou, né, Denis? Alguns campeonatos voltaram e eu não vejo a menor graça naqueles jogos com estádios vazios. A gente percebe como torcedor, mesmo nesse futebol moderno, né, que exclui boa parte da massa torcedora, do pessoal que tem menos grana, Sim, sim. mesmo nesse futebol moderno, bicho, se você tira a torcida, meio que obrigado, né, cara? Não precisa. Sei lá, um jogão entre o Liverpool e o Manchester United, Uhum. digamos, né? O grande clássico do norte da Inglaterra. Sem torcida, eu acho que eu e você a gente prefere ver um jogo de vários aqui, que tem uns 20 na arquibancada berrando, né? Sim, sim. É mais divertido. Sérgio, vamos então percorrer outros lugares. Nestes tempos, Sérgio, tão sombrios, tristes, onde a gente vê e ouve, infelizmente, a gente acaba se acostumando a ver e a ouvir bandeiras sendo levantadas de forma absolutamente grotesca, terrível, abominável. Dentro disso tudo, onde fica a função do jornalista? Ou seja, qual é a real função dos jornalistas nestes tempos? Olha só, eu gosto de entender a missão do jornalista como algo que está ali
num terreno muito próximo ao da educação, ao dos educadores. E muitos jornalistas que eu conheço têm mais ou menos o meu perfil, tem o seu também, né? Porque eles estão nos dois lugares, eles estão no jornalismo e estão na educação, né? Eu sou jornalista, sou professor, e sou as duas coisas ao mesmo tempo, seja como jornalista, seja como professor. E então, eu tenho falado muito nos últimos tempos com amigos, em outras circunstâncias de aula e tal, sobre, veja só, a importância que neste momento nós todos notamos da chamada educação para a mídia, né? Da educação para os meios de comunicação, da educação para a informação. E isso envolve um monte de coisas. Por exemplo, envolve o desenvolvimento da capacidade crítica de todo mundo lidar com informação, né? Ser capaz ali de assistir a um telejornal e processar aquilo como uma leitura da realidade, e existem inúmeras outras leituras. Mas desenvolver a capacidade de crítica, de analisar a informação, também envolveria você criar um detector para as informações falsas, né? E aí me chama a atenção que seja tão fácil para mim, para você e para tantas outras pessoas, seja tão fácil identificar uma informação falsa, ao mesmo tempo em que para tanta gente hoje parece uma coisa difícil, né? Elas são vítimas muito fáceis das informações falsas, né? Essa semana, acho, saiu uma pesquisa ali, um número absurdo de entrevistados disse que já passou para frente uma informação falsa, reconhecia que já passou para frente uma informação falsa, né? Pô, cara, sei lá, acho que em 2 horas de conversa, eu e você e tantas outras pessoas, não estou querendo dizer que nós sejamos especiais, é só que a gente tem ali uma familiaridade com o mundo da informação. Pô, a gente daria umas dicas básicas, né, para você não fazer isso. Por exemplo, jamais passar para frente um negócio que você não tenha lido, que é o que um monte de gente faz, né? Recebe lá um link, muitas vezes o link é completamente falso, às vezes a chamada é falsa, o link é verdadeiro, mas a pessoa não abre o link e passa para frente. Querido, não faz isso, né? Ó, vou despolitizar essa conversa no sentido brasileiro, só para lembrar concretamente o que isso significa. Eu tenho uma amiga, professora universitária, que meses atrás, antes da pandemia, me disse: Sérgio, Clint Eastwood morreu? E aí eu pensei, putz, será? Antes de responder para ela, o que é que eu fiz? Entrei no New York Times. Nada. Entrei no IMDb, um site especializado em cinema. Nada. Aí pensei, bom, se ele morreu nos últimos minutos, o Los Angeles Times, porque ele mora na Califórnia, o Los Angeles Times deu. Entrei. Nada. Aí respondi para ela, escuta, entrei já nesses 3 lugares, não tem nada. Onde foi que você soube? Ela fala, não, um amigo me passou este vídeo. Aí ela me mandou o vídeo. Era um vídeo apócrifo com o logo da CNN, falso, isso é facílimo de fazer, né? A gente faz agora aqui. Claro, claro. Bota qualquer logo numa imagem, e era assim, Rest in Peace, Clint Eastwood, data de nascimento, data de morte, e cenas dos filmes, né? E aí eu fui atrás do vídeo, Google, 10 segundos. Aparece o vídeo já denunciado. Está circulando pela internet um vídeo falso, atribuído à CNN, aí eu volto e digo, ó, localizei, passei o link para ela, que denunciava o vídeo. Quer dizer, denúncia, não é nem denúncia isso, né? Sim, sim. É um vídeo lá que diz, gente, isso aqui é uma palhaçada, como é que vocês caem nesse negócio? E tinha um tempo já o vídeo, não é que ele era daquele dia, tinha já umas semanas. Passei para ela e diz, ó, faz um favor, para todos nós, manda um e-mail para o amigo que também é professor universitário e diz para ele não passar para frente informação que ele, em primeiro lugar, não cheque, né? Então, é disso que a gente está falando, são as coisas muito básicas, né? E aí as pessoas ficam entrando nessa cadeia maluca de reproduzir, nesse caso específico, mentiras, Claro. objetivamente mentiras. O cara não morreu, e de repente tem um vídeo dizendo que ele morreu. Então, Denis, eu diria que a educação para a mídia, a educação para os meios de comunicação começa por aí e vai parar num ponto ali em que todo mundo vai adquirir uma noção mais ou menos razoável de que no mundo em que a gente vive, se você quer entrar no grande circuito das informações, se você quer estar nas redes sociais e tal, você precisa botar na cabeça que você é um curador, né, das Sim, informações sem que você dúvida. passa para frente. E aí, que tipo de informação você quer passar para frente? Você quer passar para frente só você tirando fotografias na piscina, na montanha e tal? Então, precisa dizer para as pessoas que elas estão curando muito mal a imagem dela nas redes, né? Se é só isso que elas têm para dizer para os outros, uma coisa egóica voltada para o narcisismo.
né? Claro. Porque, putz, grilo, agora eu estou me lembrando de uma outra pesquisa de alguns anos atrás, e aí era alguma coisa assim, com mais de 90% de quem estava nas redes sociais era consumidor passivo de informação, não gerava informação, né? E por gerar informação, eu estou me referindo ao negócio assim, eu e você entramos lá na nossa rede e dizemos, putz, acabei de ver este filme aqui, por exemplo, né? Acabei de ver Nostalgia da Luz. Nossa, que filmaço! Gente, se vocês não conhecem, assistam, principalmente se vocês têm interesse pela história da América Latina. É um documentário que fala sobre a história do Chile. Em alguns pontos, aquilo diz respeito a nós também no Brasil, porque toca no período em que houve uma ditadura militar no Chile, e nós aqui também vivemos. É isso, não estou dizendo que o cara escreveu um ensaio no post, né? Mas para ele contribuir para a boa circulação de informações legais. E se ele não tem nada para dizer, não tem nada para falar, beleza, fica quieto também. Isso é algo que a gente precisa dizer para as pessoas, né? Sim. Não é preciso ter opinião sobre tudo. Total, completamente. E é impossível, né, Sérgio, a gente desassociar, claro que tem uma educação, claro que ela não é escolar, mas infelizmente não tem como a gente ficar distante também do mundo escolar. As pessoas não leem, né? Por isso que a história do vídeo, ela dissemina, ela propaga em instantes, até citando este exemplo que você deu de um professor universitário. Sim, aí a gente entra naquele outro departamento que é o poder das imagens, né? As imagens são poderosas, Claro. muito poderosas, né? Claro. Enfim, o cinema virou o que ele é e depois a televisão justamente porque a capacidade de conexão com o espectador, conexão emocional, né? Mais até do que conexão racional, Sim, sim. é avassaladora. Então, claro, você entra... Agora estamos falando de alguém que vê, né, a imagem. Sim. Clica num vídeo, meu Deus do céu, olha só, e passa para frente. Certo, era um vídeo falso que eu e você e tanta gente reconheceria. Nossa, quanta coisa eu vi que é grosseiramente falsa, né? Mas aí as pessoas não têm o básico da gramática do audiovisual para olhar para alguma coisa e falar, querido, isso é falso, porque olha aqui, não tem ninguém atrás, não tem ninguém passando olha essa pessoa, né? Os bacanas dos vídeos, um monte de livro atrás, né? Então, muitos médicos dizem que a cloroquina é o melhor remédio. E aí o cara cai nisso, bicho, sem saber quem é o bonitão ali no coisa. Tipo, vai pesquisar quem é o bonitão. Aí você vai descobrir que o bonitão não é ninguém. É só um ator que ficou ali, botou uns livros atrás, para aparecer o Olavo de Carvalho, e fica falando merda, que nem o Olavo de Carvalho, né? Desculpe por sujar o seu programa com a menção a esse psicótico, em boa parte responsável pelo que a gente está vivendo, né? Claro, sendo ele o padrinho da turma que está lá no poder. Sim. Embora a filha dele esteja aqui em Atibaia, claro, tirando fotos do escritório de advocacia. Para ver como o Brasil é muito louco. Sergião, aqui no programa a gente tem alguns quadros. O primeiro quadro que eu te ofereço chama-se análise de texto, o que por si só já é bastante sugestivo. Eu escolhi previamente alguns textos para você e você vai dar aquela breve leitura, o que lhe vier. Fechado. Primeiro texto, Sérgio, abre aspas. O cérebro é o meu segundo órgão favorito, fecha aspas. Esta frase é do cineasta, diretor de cinema, Woody Allen. Serjão, é com você. Essa frase me lembra uma outra frase dele também, que é mais ou menos assim: masturbação é a melhor experiência sexual possível, porque é sexo com a pessoa que você mais ama no mundo, né? Sim. Então, o velho Woody Allen, as pessoas conhecem o cineasta, claro, né? Porque os filmes aí que circulam mais. Mas tem o Woody Allen escritor, né? Tem o Woody Allen ensaísta de humor, principalmente lá no começo de carreira. E tem os livros que foram publicados no Brasil e que trazem alguns desses textos, né? São textos primorosos de humor. E muitos deles são sobre sexo, claro, né? Que foi um tema recorrente ali, para ele. Enfim, é um tema recorrente para todos nós, né? Sim, saudáveis. Sim, era o que eu ia dizer. Todos nós saudáveis temos sexo na cabeça. Sim, sim. Ótimo. Serjão, segundo texto, abre aspas. Muitas vezes é a falta de caráter que decide uma partida. Não se faz literatura, política e futebol com bons sentimentos. Fecha aspas.
Esta frase é do jornalista, escritor, dramaturgo Nelson Rodrigues. Analise, Sérgio. Nelson Rodrigues. Hoje ele seria consagrado como o rei do politicamente incorreto, né? É verdade. Poderíamos lembrar de outras frases dele, bem mais até controvertidas do que essa aí que você lembrou. Sim. Já que você botou futebol na roda aí, Nelson foi um torcedor apaixonado, foi um cronista incrível de futebol e ele passa rápido por isso, né? De vez em quando eu converso com uma amiga que é corintiana também e ela diz, ai, que saudade dos bandidos do futebol, né? E aí a gente começa a lembrar de uns timões, tipo Corinthians do final dos anos 90, começo do Rio, o Palmeiras dos anos 90 e outros times, né, seleções brasileiras que conseguiram títulos e se inscreveram na nossa memória em boa medida porque eles tinham lá uns caras de quem eu não compraria um carro, talvez, né? Mas, bicho, os caras em campo, né, eles cumpriam o papel deles ali. Pô, você lembra daquela história deles? Santos e a final de um Paulista de 84, Santos e Corinthians. Não era nem final, era o último jogo, mas os dois podiam ser campeões. E aí o Serginho Chulapa, que era do Santos, que ganhou, contou depois, né? Que eles já tinham tudo armado para se eles não ganhassem o campeonato e eles iam melar o jogo. No meio do jogo ia ter a mó quebra-pau e tal. Tenho saudades desses tempos aí. Maravilhoso. Eu também, concordo com você. Terceira e última frase, Sérgio. Abre aspas. Copiar o bom é melhor do que inventar o ruim. Fecha aspas. Esta frase é do jornalista e também apaixonado por futebol como eu e como você, Armando Nogueira. Sérgio, é com você. Grande Armando Nogueira. Essa frase me lembra uma outra do John Lennon. Não sei se você já ouviu, que é mais ou menos a seguinte. Alguém perguntou lá para ele como é que você começou, né? E aí ele disse, olha, eu imitava Elvis Presley. Imitei. Aí um dia eu virei John Lennon. Ótimo. Né? Ótimo. Maravilhoso. Sérgio, como educador, você tem medo da gente voltar a algum regime antidemocrático? Olha, não, Denis, não. Eu tenho medo de muita confusão que possa estar por vir, de muita confusão envolvendo educação, mas não acho que a gente volte, não, porque me parece que o mundo hoje é um pouquinho mais complexo do que o de 64, só para rememorar o nosso mais recente golpe. As coisas são muito mais complexas, o Brasil é muito mais complexo, então não quero acreditar, admito que seja possível, mas não quero acreditar que haja condições para isso. Né? A diversidade no país é tão gigantesca e hoje ela consegue se expressar de tantas maneiras que eu acho que não dá para você brincar como em 64. Bota uns tanquinhos na rua, aí o presidente sai do país, aí você diz que houve uma revolução, que foi um golpezinho furado, e toma conta da coisa porque os governadores dos principais estados estão contigo e aí vai embora. Desculpa que não é mais isso, né? não estamos nessas. Mas ao mesmo tempo que eu não acredito que a gente possa voltar a uma situação como essa, que afete a educação, né? Foi o que você me perguntou. Eu só temo por muita confusão. É isso, sabe? Sérgio, vamos para o segundo quadro do programa, que é o nosso famoso e já lendário ping-pong. Pica-fogo. Eu vou propor algumas coisas para você e você escolhe aí de forma breve o teu ponto. Eu vou te provocar com algumas situações e você se solta por aí. Perfeito? Tá bom. Perguntas toscas para respostas sinceras. Que podem ser toscas também, né? Que podem ser toscas. Sendo sinceras, o que você... Tá bom. Copa do Mundo ou Olimpíada, Sérgio? Copa do Mundo. Falar ou escrever? Já foi escrever. Hoje é mais falar. E entre escrever e já ter escrito? Escrever. Cinema americano ou cinema europeu? Na infância e adolescência, americano. Na juventude, primeira maturidade, europeu. Hoje, os dois. Libertadores ou Mundial? Libertadores. Família ou carreira? Família. Jornalismo esportivo ou jornalismo cultural? Difícil, né? Cultural. Porque cultural envolve esportivo também, no meu entendimento. Esporte é cultura. Lembra do bordão do Luiz Noriega, o pai do Maurício Noriega? Sim. Legou, esporte é cultura. Só durmo com?
com alguma coisa cobrindo o corpo, nem que seja um lençolzinho, mesmo no calorzão. O Brasil é? O Brasil é uma coisa que poderia ter sido e não foi. Se fosse possível, Sérgio, hoje você entrevistar alguém, seria a tua mãe ou o teu pai? É, o meu pai só porque tô com saudade, né? Ele morreu em 2003. Minha mãe tá viva. Eu gostaria de bater um papo com meu pai, contar as novidades para ele e saber das novidades. Ótimo. Futebol argentino ou o cinema argentino? Ou difícil também, cara. Cinema, vai. Ficar com Ricardo Darín na frente de Lionel Messi. Manhattan ou Annie Hall? Difícil também, hein? Annie Hall. Annie Hall. Café ou vinho, Sérgio? Vinho. Papo cabeça ou papo furado? Papo furado. Me encanta quando. Quando as pessoas demonstram que estão ouvindo os outros. E para finalizar, eu sou. Eu sou palmeirense. Ótimo! Ótimo! Sérgio, você se colocou no início do nosso papo que não há distinção entre a tua função como jornalista e a tua função como professor. A gente vive, né, num mundo onde a gente, repito e triplico, a gente tem levantado aí muitas bandeiras pela ignorância, pelo não saber, pela não ciência. De que forma você acha que a gente pode ainda esperançar um Brasil melhor? Existe essa possibilidade? Se sim ou se não, justifique para mim, por favor. Num debate uma vez numa faculdade de comunicação, faz uns anos, eu me lembro das perguntas que estavam vindo da plateia, as perguntas serem muito sombrias e coisas e pessimistas. Era uma faculdade de comunicação, então era o pessoal, o fim da imprensa, o fim do jornalismo, e blá, 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 blá. Eu sei que numa determinada hora eu falei, gente, para tudo, porque se alguém aqui tem direito de ser pessimista, sou eu, o velho. Não pode ser, você não pode ser jovem pessimista, senão ferrou a vida, né? Então vamos lá, né? Então eu acho isso, cara, o contato com gente muito jovem, e aí quem me proporciona isso é a educação, né? O fato de ser professor, além desses contatos pessoais. Me faz ter sempre esperança, me faz enxergar lá caminhos, né? Então, veja só, essa é uma conversa que eu tenho muito também, periodicamente, com amigos. As redes sociais, elas permitiram coisas horrorosas, né? Elas permitiram a disseminação das notícias falsas, elas destruíram reputações de maneira injusta, elas permitiram que grupos odiando se organizassem, continuem a se organizar. Tá bom, mas por outro lado também elas permitiram coisas absolutamente extraordinárias, né? Não as redes sociais, na verdade, a internet. Coisas absolutamente extraordinárias como essa, de agora, né? Estamos podendo conversar afastados, no isolamento, por causa disso. E aí eu quando quero me tornar um pouco mais otimista, eu lembro, e até vou atrás às vezes, de jovens fazendo coisas incríveis em rede, né? Jovens se organizando para fazer coisas incríveis em rede. Os jovens todos que neste momento no país estão se organizando para resistir a essa tentativa de uma minoria, não tenho a menor dúvida, né? Mas é uma minoria barulhenta, estrondosa, que usa lá o exército de robôs das redes sociais para dar a impressão de que ela é mais numerosa do que efetivamente ela é. Mas, enfim, esses jovens todos se organizando para resistir, né? Então, os negros todos se organizando para resistir à ideia de que não tem racismo no Brasil, né, cara? Essa é uma ideia para você se esborrachar no chão, né? E aí é isso. E aí tá o pessoal lá se organizando para isso. E o pessoal se organizando contra a violência policial contra pobres e negros. E o pessoal se organizando contra essa outra turma aí, né? E aí tem uma jovem que eu conheço, que eu brinco, que, putz, essa é a minha presidente da República para daqui a 20 ou 30 anos, né? Eu brinco com ela, né? Eu digo, ó, vai se preparando aí, você é a minha candidata para daqui a 20, 30 anos. Então é isso, né, velho? Precisa ter essa perspectiva de médio e longo prazo. Se a gente fica no curto, aí eu vou concordar que há um certo desconforto, né? Putz, por onde a gente sai? Mas pensa no médio e no longo, você tem filha, pensa na tua filha, né? Pensa nas coisas todas que ela vai poder fazer com as amigas, com as pessoas com quem ela se reunir, se organizar e tal.
E aí acho que a luzinha lá começa a acender um pouquinho. Ótimo. Mas é isso, tem que olhar para a meninada, velho. Tem que olhar para as crianças, tem que olhar para os adolescentes. Sérgio, o terceiro e último quadro do programa é o jogo do sim e o jogo do não. Eu vou novamente te provocar com algumas situações e você sabiamente diz se sim ou se não. O Woody Allen é um gênio? Não. Já me achei o maior jornalista do mundo? Nem do meu bairro, não. Palmeiras tem mundial? Não, tem a Copa Rio, que o pessoal considerou na época um mundial, mas não é mundial. Quero morar em outro país. Sim. Os textos de Nelson Rodrigues dariam algum resultado em Hollywood? Sim, sim. Quero casar e ter filhos. Não. Ótimo. A segunda parte só. Ter filhos? Não. Casar? Sim, sim. Boa. Sérgio, se a gente fizesse aqui, vamos puxar este gancho infantil, e não no sentido pejorativo, muito pelo contrário, no bom sentido infantil. O mundo tem aí quase 8 bilhões de pessoas. Se a gente colocasse todas elas diante de você, diante de ti, com um microfone ali aberto, quais seriam as suas palavras para o mundo? Vamos fazer este exercício, esta brincadeira. O que você diria para o mundo, Sérgio? Como encerramento do nosso papo. Puta responsa, hein, meu? 8 bilhões de pessoas aí, tá complicado. Sei lá, eu tentaria rabiscar umas coisas antes para não falar de improviso. Não, né? Tentaria fazer um textinho ali. Pediria ajuda a algumas pessoas para fazer esse textinho. Por exemplo, eu pediria ajuda ao Miguel Nicoleles, cara. Eu tenho brincado que, neste momento, Miguel Nicoleles é o meu candidato à presidência. Ótimo. Se esse país fosse presidido por alguém como o Miguel Nicoleles, eu não tenho a menor dúvida de que a gente estaria num outro lugar. E essa lembrança serve para contrastá-lo com o atual ocupante do cargo. E aí você vê o buraco que a gente cavou, quer dizer, eu e você e tantas outras pessoas não, né? Mas, enfim, cavamos todos no sentido de que está lá porque o país permitiu que ele estivesse lá. Tá, então, perguntaria para o Miguel Nicoleles, perguntaria para um monte de gente lá as coisas que eles achariam importante dizer para 8 bilhões de pessoas. Mas, olha, eu acho que eu diria coisas do tipo: lembre que o outro é alguém como você, porque nesses últimos anos aí a radicalização política, alimentada principalmente pela turma ali da extrema-direita, mas não só por eles, que seja dita a verdade, a radicalização da política comprometeu o debate, né, cara? O debate de ideias, que é você estar com alguém ali, ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, tentar entender qual é a razão dela, não precisar concordar com a razão dela, e então tentar explicar a sua a partir do teu ponto de vista. E aí a gente chega em algum lugar, ou não chega em lugar nenhum, mas pelo menos eu te ouvi, você me ouviu, a gente entendeu porque que a gente pensa assim, e vamos embora, vamos tocar o barco. Num país como o Brasil, nos Estados Unidos também, isso sumiu, né? Desapareceu essa disposição. E me parece que ela tem a ver com alteridade, com falta de alteridade. De empatia, claro, mas de alteridade, que é só você entender que o outro cara lá é alguém como você, igualzinho, né? Que tal você respeitar, que tal você tentar entender, tentar ouvir, tentar conversar, que tal, né? Então, sei lá, talvez eu propusesse um jogo para os 8 bilhões, dividam-se em 4 bilhões de duplas e comecem a conversar. Depois, cada dupla se junta com outra dupla e a gente forma quanto? 2 bilhões de grupos de 4 pessoas. E aí, agora, 1 bilhão de grupos de 8 pessoas. Maravilhoso, Né? maravilhoso. Então, Maravilhoso. talvez fosse divertido, talvez fosse uma experiência divertida. Sim, maravilhoso. Sérgio Rios, eu tenho, e vou dizer do fundo do meu coração, eu tenho uma honra de chamá-lo de amigo. Muito obrigado pelas tuas palavras. Embora você tenha se colocado na lateral direita ou de primeiro volante, eu te daria a minha camisa 8. Te colocaria aí um pouco mais adiantado, e não só a 8, como a faixa. Muito obrigado mesmo. É sempre bom contar contigo. Sinto falta de tomar mais café contigo, fora das câmeras. Sinto falta de te ver mais. Mas sei que quando eu for te procurar, você estará aí. E que você continue. E eu só agradeço por isso. Muito obrigado mesmo. Valeu, querido. Eu tô me programando para continuar por aqui por mais umas décadas. Então tomaremos muitos cafés. Sérgio, um beijo gigantesco em você, meu irmão. Muito Beijão para você obrigado também, por querido. tudo.
Beijo, um beijo. Valeu, queridão.